Bom dia, pessoal. Nós vamos dar início agora ao caderno 3 de língua portuguesa, tá? Com o gênero texto de divulgação científica, né? Que é outro gênero textual, assim como a fábula, o conto, a notícia. O texto de divulgação científica já é outro gênero. Gente, vocês têm até sexta-feira para entregar essa atividade, tá certo? É, Vocês têm que ir à escola pegar o kit 3, porque a partir de hoje as aulas serão baseadas no caderno 3, tá certo? Então, todo mundo tem que ter ele em mãos. Então, vamos aqui. Texto de divulgação científica. Gente, o nome já diz tudo. Texto de divulgação científica. Vamos voltar aqui. Olha só. O texto de divulgação científica, o nome já diz, divulga conhecimento da área científica, da ciência, né? Científica vem de ciência, de pesquisa, de estudo de caso, né? De todo um estudo. Então, divulgação é divulgação científica, divulga conhecimento científico. Então, esses textos são chamados de texto de divulgação científica. São textos, né? Esses textos são escritos por pesquisadores, né? E especialistas no assunto que vai ser tratado neles, no tema que vai ser tratado, na descoberta que eles vão passar para o leitor. Então, são escritos por pesquisadores e especialistas nesse assunto que está sendo abordado no texto, que se dedica ao ramo da ciência e que utilizam métodos científicos, não é? Eles não utilizam saber popular, nem achismo, eu acho isso, não. Eles vão pesquisar, eles vão em busca, eles fazem um estudo de caso, eles fazem experimentos, eles realmente fazem todo o estudo para apresentar para a gente, para os leitores, esse texto, que é todo um resultado de uma pesquisa bem elaborada. Esses textos possuem a função primordial para o desenvolvimento da sociedade, pois são divulgadores de conhecimentos diversos, baseados em experimentos, estudos de caso, dentre outros. Tá? Textos de divulgação científica são produções que têm por objetivo divulgar informações adquiridas a partir de investigações científicas. Como eu já disse, eles não escrevem achando, porque ouviram falar, não, eles pesquisaram para poder escrever esse texto, esse gênero textual, texto de divulgação científica, para expor esse conhecimento que eles obtiveram por meio de pesquisas para o leitor, essas descobertas que eles fizeram, tá? Então, eles vão expor tudo isso através do texto de divulgação científica, de divulgação científica, o que eles descobriram com as pesquisas, tá? Vamos aqui. Apresenta descobertas científicas para um público não especialista, eles apresentam descobertas científicas para um público não especialista que somos nós não somos cientistas, então eles apresentam de uma forma bem acessível, tá, gente? Com uma linguagem acessível, mesmo fazendo uso da linguagem formal, né? Porque eles escrevem esse texto usando a linguagem culta, formal, mas apresenta dados de forma acessível. Eles apresentam essa descoberta que eles fizeram de forma acessível para o leitor, para que a gente possa entender a descoberta que eles fizeram. Eles usam a linguagem, mesmo usando a linguagem formal culta, eles usam uma linguagem que é acessível a todos os leitores, para que eles possam entender o que está sendo exposto, né, por meio desses dados que eles descobriram, dessa descoberta. Os suportes mais utilizados para a divulgação desse tipo de texto são as revistas, né? Eles expõem revistas e jornais científicos, em livros, em plataformas de divulgação científica, televisão e internet. Eles têm por objetivo, como eu já disse, divulgar informações adquiridas a partir de investigações científicas. Então, a gente vai aqui agora ver a página 10 do livro de vocês. Peguem na página 10, tá? Para a gente estudar. Na página 10 do livro de vocês, do caderno 3, tem isso aqui. O que é um texto de divulgação científica? Assim como o que é uma notícia, o que é uma fábula, o que é um poema. Então, aqui está perguntando, o que é um texto de divulgação científica? Divulgação que divulga, científica da área da ciência. Então, é um texto que vai divulgar um conhecimento
da área da ciência, científico, foi um texto que veio divulgar descobertas feitas a partir de pesquisas, de estudos de caso. Então, esses textos são chamados de textos de divulgação científica, porque são textos que vai divulgar descobertas feitas por pesquisadores, por cientistas, né, por pessoas que foram em busca dessas respostas para determinados temas, foram em busca de descobrir fatos, o histórico daquele tema para expor para a gente. Então, textos de divulgação científica são produções que têm por objetivo divulgar informações adquiridas a partir de investigações científicas, de pesquisas, de experimentos, de estudos de caso. Eles fazem todo um estudo para poder vir divulgar esse conhecimento, essa descoberta para a gente. Esse gênero apresenta uma linguagem clara, objetiva e impessoal, quer dizer, impessoal, destituída de marcas pessoais. De acordo com as normas cultas da língua. Eles usam uma linguagem culta formal, tá? Por isso são evitadas nesse tipo de texto expressões populares, eles não usam gírias nem figuras de linguagem. É notória a presença de termos técnicos, né? Eles usam termos técnicos, mas eles usam de uma forma, quando dentro do texto, de todo o texto, eles escrevem de uma forma que o leitor consegue entender o que está sendo exposto, aquela descoberta que eles fizeram, tá? Esses textos são escritos por pesquisadores e especialistas no assunto que está sendo tratado, que se dedica ao ramo da ciência e que utilizam métodos científicos, né? Eles não vão atrás de saber popular, que é um conhecimento popular das pessoas, não. Eles vão pesquisar para poder expor esse conhecimento para a gente. Esses textos possuem uma função primordial para o desenvolvimento da sociedade, né? Pois são divulgadores de conhecimentos diversos, baseados em experimentos, estudos de caso, dentre outros. Os suportes mais utilizados, os suportes é onde são expostos esse tipo de texto, onde são expostos os textos de divulgação científica. Eles são expostos em jornais e revistas científicos, né? Livros, plataformas de divulgação científica, televisão, internet, dentre outros. Então, vamos aqui. Texto de divulgação científica. O que é? Textos que divulgam pesquisas ou descobertas científicas, tá vendo? Então, o que são textos de divulgação científica? São textos que divulgam pesquisas ou descobertas científicas. Onde encontrar esse gênero textual? Em revistas, jornais, livros, TV, internet. Quem escreve esse texto? Quem escreve o texto de divulgação científica? São pesquisadores especialistas no conhecimento a ser divulgado, né? Na descoberta a ser divulgada. A linguagem, ela é clara, ela é objetiva, ela é impessoal, e essencialmente formal, culta. A linguagem é formal, culta. Predominância de verbos no presente do indicativo, né? Como se aquela descoberta fosse predominar a todo o tempo, né? Eles sempre usam o tempo presente. E o uso de termos técnicos. Eles usam termos técnicos, mas o leitor consegue entender. Então, vamos aqui. Observe o título do texto. Eita, está até mostrando a resposta, não pode. Deixa eu dar um jeitinho aqui de esconder. Observe. Ai. Gente, a prova vai apresentar o título de um texto agora. Ele define uma posição ideológica sobre a tatuagem. Que posição é essa? Vamos logo para o título do texto. Vamos ver esse texto. Olha só. O que você acha da ideia, aqui na página 11, tá, gente? O que você acha da ideia de o corpo ser um suporte artístico? Né? Quando a gente usa o corpo para tatuar, quando a gente usa, quando muitas pessoas colocam desenhos no corpo, né? Fazem o uso do corpo para expor desenhos, imagens, o que você acha da ideia desse corpo ser um suporte artístico, né? A pele humana pode ser considerada um espaço para a produção artística? Isso é a opinião de vocês, tá? Então, vamos ler aqui um texto. A arte da tatuagem. Aqui é uma escultura chamada Vênus de Ullendorf. É uma escultura que foi esculpida em mais ou menos de 25 a 20 mil
a 28 mil anos antes de Cristo. Minha gente, vejam como ela é antiga. Como ela é antiga, né? De 25 mil a 28 mil anos antes de Cristo. O corpo e a forma humana sempre foram motivos de inspirações aos artistas, né? Eles usam o corpo e a forma humana em quadros, em esculturas, em pinturas como grafite, tá? Então, o corpo e a forma humana sempre foram motivos de inspirações aos artistas, estudados e retratados em vários jeitos, seja através do desenho, tá vendo? Da escultura, da pintura, entre outros. Como a Vênus de Willendorf. Temos uma ideia dos padrões corporais daquela época, né? Naquela época, há muito tempo atrás, ao longo da história, percebe-se que esses padrões de beleza foram se transformando. No caso das mulheres em foco, de formas volumosas, ao culto a medidas menores para os dias de hoje. Né? Hoje já valorizam mais medidas menores, mas antigamente as mulheres preferiam, né, o corpo mais, né, volumoso. Antes, notava-se que mulheres com formas maiores demonstravam que estavam bem alimentadas e que não faziam tarefas que envolviam maiores esforços físicos. Esse conceito de beleza é inserido dentro da estética, que estuda a ciência do belo, sendo o termo empregado pela primeira vez pelo alemão Alexandre, a priori para referir-se às artes. E assim como os padrões de beleza foram se modificando por causa da época, cultura e influências religiosas, no suporte onde é aplicada essa arte, também ocorrem essas modificações. Assim como papéis, telas, murais, pedras, escultura, temos entre muitos suportes as paredes, né? Que são onde são feitos os desenhos de grafite. E também, minha gente, o corpo. O corpo também ele é usado para expor essa arte do desenho. Com pinturas externas, né, que sejam a maquiagem ou a aerografia, por exemplo, ou de modo interno, no caso da tatuagem, ou tato, como é mais conhecida. Essa aplicação é feita na epiderme, que é a segunda camada da pele. A tatuagem já era feita, ó, já era feita. Então, esse já dá ideia de quando começou a serem realizadas as primeiras tatuagens. A tatuagem já era feita no Antigo Egito. Múmias foram encontradas com marcas na pele no Vale do Rio Nilo, que, segundo especialistas, eram feitas em prisioneiros para que não fugissem. Ó, gente. Então, os primeiros registros das primeiras tatuagens foram feitos, dizem, né, que foram feitas, que já eram feitas no Antigo Egito, onde foram encontradas múmias com marcas na pele, né, de desenhos na pele, onde eram feitos, foi descoberto, através dessas pesquisas, descobriram que eram feitas em prisioneiros, para que não fugissem. Então, quando viam essas pessoas marcadas através de tatuagem, já sabiam que eram prisioneiros. Então, eles não conseguiam fugir porque a própria pele já denunciava, né, que eles eram prisioneiros. Nativos da Polinésia, Filipinas, Indonésia e Nova Zelândia, Maiore, europeus, durante suas navegações pelo Pacífico Sul, já constataram esses nativos tatuados. Nos casos dos maiores, tatuavam suas faces, olha, tatuavam o rosto, pois acreditavam que isso os faria lutar com maior ferocidade, né? Davam mais, bem como atrair mulheres. Então, eles pintavam a face. Na Idade Média, na Inquisição, onde pessoas eram queimadas na fogueira, né, minha gente? A igreja, né, tinha o processo da Inquisição, onde queimavam as pessoas na fogueira, vivos, né? Os pagãos, né, os não batizados, eram marcados por desenho no corpo, assim sendo perseguidos. Então, à medida que eles eram marcados por esses desenhos, por essas tatuagens, eles eram perseguidos, porque eles ficavam marcados, ali denunciavam que eles eram pagãos, então já eram perseguidos, porque já os conheciam como pagãos através das tatuagens, que eles marcavam os pagãos. Já no Japão, as tatuagens eram utilizadas para identificar as pessoas da família Yakuza. Olha, gente, que era uma máfia japonesa. Na Índia, é muito comum a tatuagem de rena, que é feita com um tipo de tinta extraída
de uma semente chamada merrândio. Sendo ela uma pintura externa, em alguns dias essa tinta sai. Já no Brasil, né, no Brasil a tatuagem já era feita pelos nossos índios, antes da chegada de Pedro Álvares Cabral, em 1500. As tatuagens para algumas tribos determinavam hierarquia, como, por exemplo, os índios da tribo Tupinambá, que recebiam uma tatuagem depois de abaterem os inimigos capturados nas batalhas contra outras tribos. Então, gente, os índios da tribo Tupinambá, eles recebiam uma tatuagem depois de abaterem os inimigos. Então, essa tatuagem eles recebiam como depois de derrotarem os inimigos. E isso, para eles, determinava uma hierarquia. Eles demonstravam que tinham vencido os inimigos. A tatuagem era uma demonstração de que eles tinham vencido, né? Que eles eram vencedores. Há algumas técnicas de aplicação da tatuagem, no caso dos tupinambás, que eram feitas através de cortes na pele, sendo estes cortes simples ou dois riscos cruzados. Após aberta a pele, era aplicada a tintura, esfregando-se até o ferimento ficar inchado, para a tinta ser bem absorvida e os sinais se tornarem permanentes. Os sulcos na pele eram feitos com dente de cotia ou com osso afiado. Olha, gente. A tinta feita de goma queimada, transformada em carvão e de seiva de plantas. As moças dessa tribo também eram tatuadas após a primeira menstruação. Então, aí, gente, esse texto de divulgação científica está trazendo conhecimento, né, descoberta sobre as primeiras tatuagens, tudo sobre a tatuagem. Hoje em dia, no Brasil, poucas tribos indígenas ainda praticam a tatuagem definitiva. O mais comum são desenhos superficiais na pele, feitos a partir do vermelho do urucum, misturado ao óleo vegetal, e a tintura preto-azulada do genipapo, geralmente com carvão, que fica impregnada na pele por vários dias, como as tatuagens de rena. Gente, nos dias atuais, a tatuagem vem sendo vista com bons olhos pela sociedade, né? No sentido mais estético e como arte também. Pois vemos na TV atores, atrizes e pessoas da mídia em geral, que demonstram uma nova realidade, fazendo diminuir um pouco do preconceito criado ao longo da história, que só pessoas criminosas, né, pagãs ou desmerecidas de confiança tinham seus corpos marcados. Então, vamos aqui a primeira questão. De acordo com o texto, a arte de tatuar o corpo não é contemporânea, não é de hoje, né, gente? Os pesquisadores foram pesquisar sobre a tatuagem, né? Eles foram pesquisar e trouxeram para a gente o resultado dessa pesquisa, através desse gênero, do artigo, do texto de divulgação científica. Então, eles vieram expor o que eles descobriram sobre a tatuagem. Então, eles, de acordo com o texto, com essas pesquisas, eles descobriram que a arte de tatuar o corpo não é contemporânea, não é de hoje. Data de milhares de anos atrás. Então, começou há milhares de anos atrás. Qual é o registro mais antigo da tradição de pintar o corpo definitivamente? Então, procurem lá no texto, a gente viu qual é o registro mais antigo. Quando começou, segundo os pesquisadores, a tradição de pintar o corpo definitivamente? Os primeiros corpos tatuados, foi quando começou isso? Lá no texto, vocês perceberam, vão tirar, né? Em que lugar ocorreu? Em que lugar ocorreram as primeiras tatuagens? Veja, lá no texto tem. Voltem no texto e procurem, tá bom? Qual expressão nos apresenta uma pista dessa origem? Que palavrinha nos dá uma pista da origem das primeiras tatuagens? Gente, a Pro não vai colocar a questão 4, porque aparecem as respostas, a Pro vai só ler, tá? Na página 14, peguem aí na questão 4, né? Da página 14, vamos ver aqui. A tatuagem era utilizada para identificar pessoas da máfia de onde? Letra A, na Índia. Letra B, na Itália. Letra C, no Brasil. Letra D, no Japão. Letra E, na Polinésia. Vocês vão marcar. A 5, né, está perguntando, a questão 5. O texto defende que a tatuagem vem sendo vista com bons olhos pela sociedade,
Por que isso tem acontecido? Está dizendo lá no texto, né, gente? Vocês vão dar uma olhadinha. Você concorda com isso? No trecho, assim como papéis, né, telas, murais, pedras, temos entre muitos suportes as paredes, o grafite, também o corpo, né, que serve de suporte para colocar essas imagens, essas expressões artísticas. A palavra suporte significa o quê? Letra A, instrumento para pendurar objetos. Letra B, instrumento para suportar peso. Letra C, espaço simbólico de exposição. Letra D, espaço físico de exposição. Ou letra E, lugar para pendurar obras de artes. Agora eu pego na página 15, tá? Página 15, a questão 7. De acordo com o texto, a tatuagem tem alguma relação com a religião? Está perguntando. Vocês viram isso lá? A tatuagem, qual é a relação que a tatuagem tem com a religião? Então, vocês vão copiar o trecho do texto que justifica a sua resposta. Se lá no texto, de acordo com o texto, a tatuagem tem alguma relação com a religião, sim ou não? E vão provar isso retirando um trecho do texto. 8. Podemos afirmar que o texto lido se trata de um texto de divulgação científica, por quê? Porque esse texto que fala sobre a tatuagem é um texto de divulgação científica. Letra A, porque trata da tatuagem como produto do comércio. Letra B, usa da linguagem formal, mas apresenta dados de forma acessível para o leitor. A gente consegue entender o que ele está nos apresentando. Letra C, usa da linguagem informal para atingir toda a população. Letra D, foi publicado no blog Parque da Ciência. Ou letra E, usa termos técnicos cujos significados só cientistas reconhecem. Então, vocês vão marcar, escolher uma dessas questões na oitava, tá? Então, nossa aula a nossa aula de hoje acaba por aqui. Gente, por favor, enviem para a Pro a foto das respostas, tá bom? A Pro está esperando até sexta-feira. Então, até a próxima. Um abração.